Prepare-se para um tema explosivo e altamente controverso. Se você faz parte da Assembleia de Deus Adebrais ou do Ministério de Madureira, quero deixar claro que respeito profundamente você e sua fé. Porém, é muito importante que você preste atenção neste conteúdo. Meus irmãos, vocês têm ideia do que realmente está acontecendo? Nos bastidores da Assembleia de Deus Adebrais e Madureira, a situação é muito mais séria e complexa do que parece. Se já parecia que a crise na igreja estava grave, as revelações que vêm à tona são ainda mais chocantes. Os Ferreiras, líderes influentes desses ministérios, já demonstraram envolvimento com movimentos bastante controversos. Há registros de que, anos atrás, eles tiveram conexões com a seita do Reverendo Moon, um líder coreano que se autoproclamava o novo Messias. Ele pregava um evangelho distorcido, misturando o cristianismo com ideologias ocultistas, afirmando que a salvação vinha pela sua linhagem familiar. E mais recentemente, os Ferreiras foram vistos em Roma, onde se encontraram com o Papa. Além disso, agora surgem denúncias de que ele supostamente tem ligações com a maçonaria, uma sociedade secreta cheia de rituais e simbolismos enigmáticos. Esses líderes, que deveriam representar um evangelho puro e separado do mundo, estão sendo expostos por suas conexões com práticas que não condizem com os princípios cristãos. Isso levanta muitas questões. Onde está a separação do mundo que o evangelho prega? Como líderes que deveriam ser exemplos de fé e pureza espiritual podem estar envolvidos em alianças tão controversas? É hora de abrirmos os olhos e questionarmos o que realmente está acontecendo nos bastidores. Estamos diante de uma estratégia de poder ou do avanço da apostasia no meio do evangelho? O que está por trás dessas alianças? Reflita e esteja atento, porque as respostas podem mudar completamente sua percepção sobre esses líderes e o cenário atual da igreja. Alguns de vocês podem estar pensando que estou inventando tudo isso ou tentando difamar a família Ferreira, certo? Afirmando que os líderes da Assembleia de Deus Madureira têm ligações com a maçonaria, parece até um exagero. Mas o que vou compartilhar com você não são apenas minhas palavras. O responsável por expor essa situação foi o pastor Carlos Cardoso, um homem de Deus respeitado e conhecido no meio evangélico. O pastor Carlos Cardoso não tem medo de falar a verdade e trouxe à tona o envolvimento da maçonaria dentro da Assembleia de Deus Madureira. Quando alguém com a credibilidade dele faz uma revelação como essa, é porque a questão é séria. Agora, a pergunta é: você vai continuar ignorando tudo isso? O problema é que muitos ainda estão na bolha, achando que esses líderes são infalíveis e santos. Mas a verdade está clara para todos. Basta olhar para os acordos, as alianças políticas e religiosas e os envolvimentos com práticas ocultistas, além da conexão direta entre Madureira e a maçonaria. Como é possível que pregadores do Evangelho, que deveriam estar separados das influências corruptas do mundo, estejam envolvidos com sociedades secretas, juramentos e rituais ocultos de significado duvidoso? E o pior, quando alguém aponta isso, sempre surgem os defensores dizendo que se trata de perseguição, inveja ou ciúmes. Mas e a verdade? Onde fica? Agora, vamos assistir ao que o pastor Carlos Cardoso revelou em um podcast. Depois disso, você poderá tirar suas próprias conclusões. Vamos conferir. Oxe, então eles já estão cientes que existem pastores maçons? Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? Não, eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma
perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício dentro da nossa? Eu só vou dizer assim, a gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre, ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Então veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é tudo, é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores, o coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo, abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Aí as pessoas ainda dizem, grau-mestre, por exemplo, o Mourão, vice-presidente da República do JB, ele era grau 20 alguma coisa, eu acho, quando ele assumiu, e jogaram ele para grau-mestre. Olha o poder dele, vice-presidente da República. Então a maçonaria iria se beneficiar daquilo. Então eles soltaram ele lá para cima e deram o título de grau-mestre. Agora, o camarada para se tornar o grau-mestre na maçonaria, eu não acredito que ele chega lá em menos de 20 a 30 anos. Mas após o grau-mestre tem mais? Não. Aí ele já tem acesso mesmo. Daí é o pacto mesmo. Lá em cima já é pacto. Grau 33. Eu vou falar sobre isso agora, sem rodeios, sem tentar suavizar as coisas, sem medo de ser desmonetizado. A verdade é que estamos vivendo um momento onde a igreja se transformou em uma verdadeira palhaçada. Ela virou um mercado de vitórias e riquezas, um palco para políticos e oportunistas. E não é algo recente. A situação é muito mais profunda. Já parou para pensar como a maçonaria conseguiu se infiltrar nas igrejas? Pois é, ela entrou, dominou e hoje está controlando a dinâmica de muitas congregações. Muitos pastores, que deveriam pregar sobre justiça, santidade e a volta de Cristo, estão jurando lealdade a sociedades secretas, em lojas maçônicas, sem que ninguém perceba. E não adianta vir com a história de que nem todo maçom é ocultista ou satanista. A verdade é que, quando há segredo, rituais, hierarquia oculta, juramentos de sangue, isso já é motivo para abrir os olhos. Se você acha que tudo isso é só uma teoria da conspiração, está na hora de começar a investigar por conta própria. Eu não estou inventando nada. Muitos pastores que já saíram desse sistema denunciaram como ele entrou na igreja evangélica. Nos anos 80, esses grupos compraram pastores, distorceram a mensagem da cruz e hoje controlam mega-igrejas, como se fossem os donos delas. O pastor Carlos Cardoso, por exemplo, revelou que a família Ferreira é uma das mais influentes dentro da Assembleia de Deus Ministério Madureira e da Adebrais, que é o braço em São Paulo. Ele denunciou que essa denominação está completamente envolvida com a maçonaria. E o pior é que eles nem tentam esconder mais. Diversos pastores conhecidos, como Manuel Ferreira e Paulo Leivas Macalão, são maçons, assim como outros pastores que operam nas sombras. Muitos fiéis, sem saber, pagam seus dízimos e mantêm esse sistema podre, achando que estão contribuindo para a obra de Deus, quando,
na verdade, estão financiando uma elite religiosa e uma seita secreta. Dentro da maçonaria, existe um sistema de graus, e para subir nesses níveis, o indivíduo precisa negar Cristo. Claro que ninguém vai dizer isso abertamente, porque o povo acordaria, mas é exatamente o que acontece. Esses pastores começam com pequenos compromissos, fazendo juramentos de fidelidade e protegendo os segredos da ordem, até que se veem completamente envolvidos no esquema que visa controlar a humanidade. E não venha com a desculpa de que a maçonaria faz boas ações, como ajudar viúvas e órfãos. Isso é uma fachada para enganar as pessoas. A verdadeira intenção sempre foi infiltrar, dominar e controlar. A Igreja Evangélica, que antigamente pregava sobre redenção, salvação e santidade, agora está mergulhada em um evangelho distorcido, cheio de sons estranhos e manifestações que pouco têm a ver com a verdade bíblica. O que vemos hoje é um zoológico espiritual, onde cada um fala o que quer, faz o que quer, mas ninguém mais busca a palavra de Deus e uma vida reta. A infiltração foi tão bem sucedida que agora temos pastores que também são maçons, e ninguém mais se espanta com isso. Quando alguém denuncia, como o pastor Carlos Cardoso, o sistema reage com retaliações. Ele foi proibido de pregar nos Gideões Missionários por denunciar a maçonaria, e ao citar nomes de pastores maçons, começou a sofrer perseguições. A resposta da igreja a tudo isso? O silêncio. Hoje, a igreja não está mais lutando contra o pecado, mas tentando proteger seus donos. E esses donos são os bispos, apóstolos e pastores que acumulam riquezas, tratando o evangelho como um produto para ser comercializado. E quem ainda pergunta qual é o problema de um pastor ser maçom, eu pergunto, você não vê? O problema é que o evangelho não tem nada a ver com pactos secretos e práticas ocultistas. O evangelho é luz, é transparência, e tudo que é feito nas sombras tem uma origem clara. A Bíblia nos ensina que tudo que é feito nas trevas tem origem nas trevas. Hoje, muitos cristãos estão tão cegos pela apostasia que não conseguem mais perceber isso. Acreditam que um pastor é abençoado apenas porque tem uma grande igreja, aviões privados ou um canal de TV, sem perceber que esse tipo de bênção vem a um preço altíssimo. O preço é a alma, pois muitos desses líderes venderam suas almas para conquistar essas riquezas. E agora vem a pergunta séria: você acha que um pastor envolvido com a maçonaria pode pregar o verdadeiro evangelho? Claro que não! Eles pregam aquilo que agrada às massas, aquilo que mantém as pessoas confortáveis e garante que o dinheiro continue fluindo. Falar sobre renúncia, santidade e entrega a Cristo significaria perder o lugar nesse esquema, e consequentemente, perder a riqueza que ele traz. Então, a solução é pregar um evangelho distorcido, misturado com autoajuda e misticismo barato? É isso que vemos, a igreja se tornando cada vez mais mundana, mais parecida com a Babilônia e vendida ao sistema. E se você acha que estou exagerando, olhe para a estrutura da maçonaria e compare com o que acontece hoje nas igrejas. Assim como a maçonaria tem seus graus e rituais secretos, as igrejas têm suas graduações, cursos de liderança e eventos exclusivos. A maçonaria ensina que o poder dos graus mais altos deve ser imposto, e nas igrejas evangélicas, quem sobe no ministério é quem segue as regras do jogo. Não é coincidência. Se você ainda pensa que a igreja evangélica de hoje está pura e sem contaminação, está enganado. O veneno já está no sangue, e a infiltração começou nos anos 80. Hoje, ele domina por completo. O que resta são aqueles poucos que ainda enxergam a verdade e se posicionam contra isso. Se você é um desses, está na hora de acordar, questionar, denunciar e sair desse sistema antes que seja tarde demais. E se você ainda acha que tudo isso é teoria da conspiração, pesquise por conta própria, busque os fatos e abra seus olhos antes que seja tarde. Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que há pastores envolvidos com a maçonaria? A maçonaria está infiltrada nas igrejas evangélicas? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo reflexões e acontecimentos importantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.